pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com a Legal Hub. E mais uma vez nós estamos aqui com vocês explorando alguns temas que são muito importantes na área do direito, mas também aí para o dia a dia de qualquer pessoa, né? E hoje a gente vai falar sobre uma questão que é muito importante porque afeta todos nós como consumidores. É o impacto da Covid-19, da pandemia de Covid-19 nas relações de consumo. Então, a gente tem visto uma série de medidas, algumas determinações de órgãos governamentais, justamente tratando de assuntos que vieram à tona em razão da doença, né? Contratos escolares, contratos de transporte, ou seja, hoje todo mundo tem uma dúvida sobre uma determinada relação sua com algum fornecedor e como resolver isso. Bom, para falar sobre esse assunto, hoje, in the house, está Cláudia Silvano. Cláudia Silvano, que eu tenho dito que dispensa apresentações, então ela é conhecida nacionalmente aí por ser diretora do Procon Paraná, e a Cláudia vem falar um pouquinho para a gente sobre quais os efeitos, então, da pandemia de Covid-19 nas relações de consumo e vem nos ajudar e espero que também nos acalmar um pouco, porque está todo mundo aí não sabendo muito o que fazer. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda à Legal Hub. Gostaria de te agradecer aí por ter aceito o nosso convite, tá bom? Obrigada pessoal da Legal Hub, obrigada Alessandra, é sempre um prazer falar com vocês. Vamos lá tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas aí que os consumidores têm nesse momento tão delicado. Então, Cláudia, a primeira dúvida que eu queria colocar aqui para você é a seguinte, né? Como diretora do Procon Paraná, né, desse órgão hoje que é tão importante para o consumidor, o que mudou? O que você viu que dentro da própria lógica do órgão, né? O que mudou no Procon hoje em relação ao que se operava antes, né? Como se movimentava o Procon antes da pandemia, como é que está o órgão hoje? Bom, nós tivemos que alterar toda a nossa forma de atendimento, né? O Procon Paraná e os Procons, de um modo geral, enfim, eles têm uma configuração, vou falar do Procon Paraná especificamente, ele tem uma configuração que ele é um retângulo e só tem janela de um dos lados, né? Com a publicação do decreto que prevê o isolamento social, nós deixamos de atender na forma presencial, mas não deixamos de atender o consumidor. Então, nós disponibilizamos vários canais de atendimento, né? O primeiro deles é a plataforma consumidor.gov.br, mais de 760 empresas participam, aquelas contra as quais o consumidor normalmente reclama participam, então o consumidor pode deixar de, passou a deixar de precisar ir pessoalmente, podendo fazer o seu registro pela plataforma, né? Uma outra alternativa para aquelas empresas que não estão no consumidor.gov, nós disponibilizamos no nosso site. O nosso site tem um caminho, né? Logo que o consumidor entra, Procon Paraná, da Google lá, Procon Paraná, ou procon.pr.gov.br, no meio da página tem um banner escrito "Faça aqui sua reclamação", né? Então, também atendemos por ali. E uma terceira alternativa também online para casos específicos de denúncias de preço abusivos, que foi o que a gente encontrou muito no começo, né? Então, logo houve o início da pandemia, as pessoas correram para as farmácias, mercados, enfim, para compra de álcool gel. E houve um boom de reclamações, assim, mais de 3 mil reclamações em relação, primeiro foi álcool gel, depois leite, ovos, foram os produtos aí que mais geraram reclamações. Para minimizar esse desconforto do consumidor, o Procon Paraná estabeleceu que há possibilidade de limitação pelos estabelecimentos, né? Então, para evitar que um consumidor, por exemplo, chegue e compre todo o estoque, e isso faz com que os preços aumentem, o Procon permitiu a limitação. Então, é possível hoje o mercado, a farmácia, enfim, quem quer que seja, se for um produto de alta procura, é possível a limitação. A pessoa vai levar uma quantidade lá, enfim, o mercado vai estabelecer, o estabelecimento vai definir qual é essa quantidade, 5 unidades, 6 unidades, 12 unidades, no caso do leite.
Num segundo momento, então, essa foi a providência, né, que gerou, claro, toda uma reconfiguração do nosso atendimento, que é para acolher as reclamações, receber. Um segundo momento seria endereçar essas reclamações. Porque assim como eu não posso receber fisicamente o consumidor no PROCON sem colocar a sua saúde em risco numa eventual contaminação, nós também não podemos fazer as audiências de conciliação, certo? Por quê? Porque da mesma forma teria aglomeração, colocaria as pessoas em risco. E o que a gente fez então? A gente passou a notificar os fornecedores, mudamos todo o texto da notificação, né? Para que o fornecedor resolvesse o problema do consumidor no prazo de 10 dias úteis. Não resolvendo o problema em até 10 dias úteis, esse fornecedor está sujeito às sanções previstas na lei, né? Então, assim, deixamos de fazer audiência em que todas as partes estão presentes para notificar os fornecedores. Claro que foi uma carta explicativa junto com a notificação da audiência, do porquê da mudança, e que, se não houver a solução, o fornecedor vai ser multado. A ideia, na verdade, é a mesma, que é conseguir o resultado positivo, né? Seja com a notificação ou com a conciliação, a gente quer o resultado positivo. Perfeito, Cláudia. E você já tem números, Cláudia? Você já pode dizer se aumentou o número de demandas no PROCON? Depois no consumidor.gov, sim. No consumidor.gov, se eu comparar abril, por exemplo, com o ano anterior, né, abril de 2020 com abril de 2019, 50%, 55% a mais de atendimentos no consumidor.gov. No PROCON, o número, assim, aí eu tenho várias formas de atendimento, né? Então o número se manteve um pouco menor, na média, assim, aí varia nesses 50 dias, dependendo da semana, um pouco mais, na outra semana, um pouco menos e tal. É uma forma, veja, é uma nova forma de atender, né? Para a gente é um aprendizado também, sabe? Porque assim, o consumidor não pode e não ficou desassistido, ele teve atendimento todo o tempo. Nas nossas redes sociais, site, sempre informando como é que faz, qual o caminho, consumidor ligando e mandando e-mail, né? Porque a gente recebe muito e-mail. Consumidor, a equipe respondendo que caminhos esse consumidor poderia seguir. Fizemos também um FAQ, que é uma coisa que a gente nunca fez, assim, dessa forma, no site do PROCON, com perguntas mais comuns, né? Tem um contrato de mensagem com escola, não está sendo prestado, o que eu faço? A van da escola não tá prestando serviço, o que eu faço? Comprei uma passagem aérea, foi cancelada, o que eu faço? Comprei um pacote turístico, um ingresso para show. Então, a gente fez lá, então, cada dia tem uma resposta a mais, tem 15 por enquanto, que são as mais comuns. Tá, que interessante isso é um fato muito importante para nós, né? O PROCON em nenhum momento deixou de atender, né? Então a população não ficou desassistida apesar da pandemia em nenhum momento, e eu estou ressaltando isso porque a gente sabe que vários órgãos públicos tiveram que fechar a porta, não tinha outro jeito mesmo, e com isso, em muitos casos, o cidadão ficou desassistido, mas no caso do PROCON não, graças a esse atendimento todo e graças ao consumidor.gov também, que é uma ferramenta muito importante. Bom, por falar em acordo, você falou aí, né, na questão toda do funcionamento, os acordos, Cláudia, que foram firmados antes da pandemia dentro do PROCON, certo? Esses acordos que, eventualmente, em razão da pandemia, não puderam ser cumpridos, eles podem ser revistos? E como que faz para rever? Bom, pode, claro, tudo é possível, né? Esse momento é um momento atípico em que é possível rescindir contrato, em que é possível, enfim, suspender cobrança de multa por rescisão contratual, enfim. A primeira, assim, a ideia que a gente dá, a orientação que a gente dá para o consumidor é entrar em contato com o fornecedor. Se não resolver espontaneamente, procurar o PROCON novamente pelos canais de atendimento que a gente já tem, né? Para que haja, então, uma alteração. E a situação das pessoas se alterou, né? Quer dizer, muito consumidor perdeu renda, perdeu emprego, diminuiu renda. A pandemia, ela trouxe, está trazendo e vai trazer ainda uma série de repercussões econômicas, jurídicas na vida das pessoas, né? Emocionais até, porque para dar conta desse momento tá difícil, né? Não pode sair de casa, você não pode encontrar com as pessoas que você ama. Então,
A pandemia tem uma série de repercussões negativas, no mais das vezes, que, claro, que mexeu com todo mundo. Não vai ter uma normalidade daqui para frente. A normalidade vai ser uma outra normalidade, né? O que a gente viveu antes ficou para trás, eu acho. Mas é possível, sim, a revisão, sem dúvida. Tá. E o que você já viu, Cláudia, no que se refere à conduta de fornecedores oferecendo políticas diferenciadas? A gente já está enxergando isso, ou seja, um fornecedor que entendeu esse momento e que já está tomando medidas em prol, né, do consumidor, considerando esse momento sensível? Sim, sim, vários fornecedores, até de todas as áreas aí. Não suspensão de serviço, não cobrança de encargos. Quer dizer, tem uma série de práticas, boas práticas, que estão sendo tomadas pelos fornecedores nesse momento, né? Mas, assim, é tudo muito novo, né, Ali? Não dá para dizer, olha, mudou tudo. Não dá. Eu acho que dizer, eu já percebi, já me relataram, empresas mesmo já me reportaram, olha, nós estamos fazendo isso, mas ainda é muito, muito cedo para a gente avaliar, e vai ter que ter, sabe? Eu acho que não tem outra alternativa agora que não o consenso, o diálogo, a análise caso a caso. Acho que não dá para ter uma resposta só para todo mundo, né? As respostas têm que ser individualizadas, os acordos têm que ser individualizados, as providências têm... Claro, você pode até ter, em algum momento, se o consumidor atrasar, eu não vou cortar o serviço, por exemplo, né? O operador de telefonia ou TV por assinatura e tal. Algumas fizeram algumas coisas nesse sentido. Tem que ter iniciativas. As próprias redes de TV estão abrindo canais que eram canais para não assinantes, para assinantes, para canais que eram de assinantes para não assinantes, né? Você tem um contrato lá e a tua TV tem X canais, a TV abre para mais outros canais. É isso, acho que é isso. Todo mundo vai ter que abrir mão um pouco de tudo, né? É o que eu disse, né, Ali? Não é um momento em que você só tenha direitos e deveres. É um momento em que todo mundo tem direitos e que todo mundo tem deveres, né? E é um momento, sobretudo, de boa-fé, aplicar o que a gente aprendeu lá, boa-fé, solidariedade, cooperação. O espírito de cooperação é muito relevante nesse momento. Eu tenho te ouvido falar tanto sobre isso, né, Cláudio, sobre solidariedade, sobre o princípio da solidariedade, da boa-fé, e que realmente talvez a gente nunca tenha percebido a importância desses princípios, porque quem faz direito estuda esses princípios e eles parecem uma coisa muito etérea, né? Algo que não é palpável. E a gente tem visto muito a necessidade disso, e eu tenho te ouvido muito falar sobre isso, e com toda a razão, porque quando a gente vai para a lógica do contrato, não há nenhuma medida ou saída pronta, né? Porque por mais que a gente tenha uma série de mecanismos normativos, legais para resolver o problema, nenhum deles, quando foi escrito, provavelmente, se imaginou que poderia ser usado num momento desse, né? Então, tudo é muito caso a caso, tudo é muito caso concreto. E é claro que a gente vai, Cláudia, sentir os impactos disso. Você mesmo disse, são os impactos jurídicos, são os impactos sociais, são os impactos emocionais. Mas aqui na Legal Hub a gente tem feito um esforço para passar sempre mensagens positivas. E você que sempre positiva muito eu queria que, enfim, você deixasse aí uma mensagem de esperança até para essas pessoas que estão aí vendo seus negócios fechando, né? Porque quando o negócio fecha, o consumidor também sofre, né? A gente não quer ver as coisas parando. E aí a gente queria também aqui falar um pouquinho do positivo, então que você possa deixar aí uma palavra, tua perspectiva de esperança para esse momento que é tão difícil para todo mundo. Olha, eu acho que esperança fé, esperança é o que vai... E responsabilidade também, né? Não é só fé e esperança. Responsabilidade, entender que... vamos separar vou separar minha fala aqui, só para eu entender bem o que eu estou falando.
Hoje você tem muitas pessoas que não precisam estar fora de casa e estão fora de casa, né? Pessoas que não entenderam a necessidade do isolamento social, né? Acham que não vão pegar, enfim. O isolamento social ele é necessário por conta do sistema de saúde não suportar. Não tem sistema de saúde no mundo que suporte uma contaminação em massa no mesmo momento. Então, é preciso que as pessoas tenham essa responsabilidade, né? E que, se puderem ficar em casa, fiquem, né? Eu acho que isso é algo muito, muito relevante. A proteção com máscara, lavar as mãos sempre, isso também, né? Você está pegando aí a todo momento em superfícies potencialmente contaminadas, acho que então tem que ter esse cuidado em relação para preservar a sua saúde, as pessoas que você ama e os outros também, né? As outras pessoas que estão por aí. Para os fornecedores, eu diria que abram a possibilidade de diálogo com os fornecedores, com os consumidores, com os seus clientes. E ouçam, cada situação é uma situação. Sabe, negocia, parcela, faz acordo, porque as relações elas vão continuar depois, elas não são relações que vão terminar agora, nesse momento, né? Então, eu acho que abrir a possibilidade de diálogo, responder, atender de alguma maneira, é algo que tem que ser feito, sabe? Não dá para virar as costas, ou por não saber o que dizer, ou por não querer dizer nada. Eu acho que os fornecedores têm que repensar. Os consumidores, por sua vez, a gente fala isso muito, é delicado falar isso, mas tem gente que não perdeu renda. Tem gente que não teve a sua renda comprometida. Se puder ajudar os outros, por exemplo, numa escola, numa escolinha, né? Olha, teve pai que não perdeu renda, funcionário público não perdeu renda. Continue pagando, mesmo que o ensino não esteja sendo dado, porque você tem a possibilidade dessa escola negociar com mais flexibilidade com os pais que perderam renda. Porque, assim, do outro lado também são pessoas. Então, acho que o desafio de agora é você compatibilizar os direitos do consumidor com o emprego também do outro lado, que também é do consumidor. Né? Eu acho que é isso. Tem que ter essa compatibilidade, tem que tentar, pelo menos. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para que ajudar de alguma maneira? Assim, se ajuda, nem que venha pouca ajuda daqui, dali, de lá e de acolá, vira uma grande ajuda em algum momento, sabe? Eu acho que essas são as mensagens que eu queria deixar. E esperança, né, gente? Tem que ter esperança que vai passar, que vai terminar. E aí, vamos ver como é que vai ser. Isso aí, Cláudia. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelos esclarecimentos. As pessoas estão muito sem informação e eu acho que essa questão que você colocou aí, vamos responder, né? Vamos falar, vamos dar informação. O fornecedor tem que ter esse compromisso e essa responsabilidade, né? Mesmo que não seja a resposta que o consumidor espere, que ele dê uma resposta, né? Isso é muito importante. Então, obrigada aí por contribuir com o nosso café, obrigada por ter aceito mais uma vez aí o nosso convite e espero que a gente possa repetir, tá bom? Muito obrigada. Vamos sim, obrigada. Valeu, beijo, gente. Obrigadão.